Bom, gente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Jess pelo convite de estar aqui, dizer que é um grande prazer estar aqui hoje falando um pouco para vocês do que a gente faz de anestesia lá no DEPAV. Então, gostaria até de parabenizar o Jess pela organização, que eu lembro que eu me formei aqui já faz um tempo e a gente nunca conseguiu fazer uma organização, ver uma sala dessa lotada como está hoje. Então, parabéns para vocês, que a organização de vocês é muito boa. Hoje eu vou falar um pouco para vocês a experiência que a gente tem com anestesia lá no DEPAV, focando a parte de anestesia em aves, tá? Para quem não conhece, o DEPAV não é departamento de aves, como já muitas vezes já falaram, DEPAV é departamento de aves. Não, não é. Departamento de parques e áreas verdes. A gente é um departamento da Prefeitura de São Paulo, vinculado à Secretaria do Verde. E entre as diversas atribuições que o DEPAV tem, é o recebimento de animais silvestres resgatados por munícipe, polícia, bombeiro, enfim, vem animal ferido, encontrado na cidade, vem apreensão de animais do tráfico, né? E também o atendimento à fauna silvestre dos parques. Então, todos aqueles patos, marrecos, cisnes que estão nos parques, eles são responsabilidade nossa também, a saúde desses animais. A gente tem uma média de recebimento anual de 3.500 animais. A maioria deles aves. E com relação a procedimentos anestésicos, a gente falou em um recebimento de 3.500 animais, né? 800 mais ou menos são procedimentos só de anestesia com contenção química. Então vocês veem que proporcionalmente é um número bem grande, né, de animais. Isso explica até pelo fato de a gente receber tanto animal traumatizado, animal ferido, que precisa recorrer a um procedimento anestésico. E uma média de 100 procedimentos de anestesia para a cirurgia. Então são 100 cirurgias por ano que ocorrem em média no DEPAV. E 80 a 90% desses procedimentos são feitos, realizados em aves. E são os grandes desafios para a gente trabalhar com anestesia de aves? Em primeiro lugar, eu acho que é a grande variedade de espécies. A gente vai ter desde aves grandes até minúsculas, microscópicas, que vai ser difícil a gente trabalhar. Então, desde, sei lá, a gente trabalha com cisne, com aves de 5, 10 quilos às vezes, e até com beija-flores de 10 gramas. Então esse é o primeiro grande desafio, a grande variedade. Cada um vai responder de um jeito na anestesia. É muito difícil, a gente não tem um padrão, a gente não vai verificar. Um beija-flor não vai responder da mesma forma do que um cisne. O outro ponto é o grande número de animais agressivos ou estressados. A gente está lidando com animal de vida livre na maioria dos casos. Não são animais que não toleram contato com o ser humano. Para ele, o ser humano é um predador, é uma ameaça. Então, a gente vai ver que muitas vezes a gente recorre à contenção química como uma forma de amenizar o estresse do animal. Existe a necessidade de contenção física prévia, que para alguns animais é extremamente estressante. Como eu falei, diferente resposta aos fármacos, cada espécie vai responder de um jeito. Grande variabilidade nos parâmetros vitais também, a gente vai ter ave com mais de 400 batimentos por minuto, que você vai ver que não tem equipamento que consiga aferir a frequência cardíaca desses bichos, frequência respiratória muito alta. E isso vai produzir dificuldade no nosso monitoramento anestésico. Então vão ser animais que não vão ser fáceis de monitorar como um cão e um gato, onde eu vou lá, eu plugo o ECG, eu plugo a oximetria, eu consigo tudo isso fácil e rápido. Em ave, muitas vezes, o que às vezes atrasa até o andamento da cirurgia é o preparo anestésico. Então às vezes a gente fica muito tempo para conseguir fazer funcionar o oxímetro, para conseguir fazer funcionar o ECG. E mesmo dificuldade e impossibilidade de realização de alguns procedimentos. Tem espécies de aves que, se pensar em manter um acesso venoso com catéter é praticamente impossível. E esse é um assunto bastante importante que eu vou abordar no final, que é a dificuldade na avaliação e interpretação da dor. A gente não vai, é muito difícil a gente saber quando uma ave está com dor ou não. Então os tópicos que eu vou abordar na palestra de hoje são as particularidades das aves, anestesia para contenção química, anestesia em procedimentos cirúrgicos e, por fim, analgesia. Então, quais são as particularidades gerais, de uma forma geral, como que a ave se comporta na anestesia? Então, o primeiro ponto são a dificuldade de interpretação e equilíbrio dos planos anestésicos. A gente não tem uma escala de planos como a gente tem para mamífero, que funciona maravilhoso para cachorro, rotacionou, centralizou, enfim. Para a gente saber, quando a gente atingir um plano adequado numa ave, é bastante complicado. E a gente conseguir esse equilíbrio durante
procedimento cirúrgico também é um grande desafio. A gente vai ter diferenças de comportamento também e reflexos entre as espécies, mas uma coisa eu falo para vocês, reflexo corneal tem que estar sempre presente. A partir do momento que vocês detectarem que houve perda de reflexo corneal, a ave de vocês já está indo para o óbito, tá? E importantíssimo isso aqui, ó, o plano cirúrgico ao óbito é uma linha tênue. Então o que vai acontecer? Às vezes a gente aprofundou um pouquinho mais que a gente aprofundou, esse bicho já vai ao óbito. E tudo acontece de forma muito rápida. Às vezes, o tempo que a gente demora para conseguir acessar um acesso venoso desse animal e aplicar uma droga de emergência não é suficiente para a gente conseguir reverter uma parada cardiorrespiratória. Então, tudo em ave acontece muito rápido. A gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção quanto a isso. Aves, elas exibem uma depressão respiratória muito mais pronunciada do que mamífero quando sob regime anestésico. Então, outra atenção que a gente tem que ter. Suporte de O2 normalmente vai ser necessário. E sempre dá preferência para o decúbito dorsal. As aves, elas têm um sistema respiratório diferenciado, elas têm sacos aéreos, funciona completamente diferente do mamífero. Se a gente deixa uma ave em decúbito external, o próprio peso do corpo vai prejudicar a expansão desses sacos aéreos, então a gente vai piorar a respiração. Então o decúbito dorsal permite que ela faça a expansão desses sacos de uma forma muito mais eficiente. E lembrar que o pulmão delas não expande. Quem expande, faz o trabalho de expansão, são esses sacos aéreos. E a gente tem que deixar eles trabalharem com o máximo possível de liberdade. Alguns segundos de hipóxia para uma ave é óbvio, isso é uma coisa certa, tá? Então, a partir do momento que a gente observa parada respiratória, a gente tem que entubar o mais rápido possível esse animal e ventilar, tá? Por isso que sempre que a gente trabalha com anestesia, procurar entubar o animal, como aqui está ilustrando na foto. Tá? A gente melhora muito a nossa segurança e um animal que já está entubado, a partir do momento que ele entrar em apneia, eu consigo já rapidamente oferecer uma ventilação para ele e reverter essa apneia de forma eficiente. Como eu falei para vocês, dificuldade no monitoramento. Isso acontece e é muito frequente, principalmente nas espécies menores. Então a gente tem frequências muito elevadas, todos os aparelhos eletrônicos que a gente tem muitas vezes não funcionam. Então um ECG não vai funcionar, a frequência cardíaca vai extrapolar o limite que o aparelho pode detectar. Mesmo o oxímetro, às vezes você consegue a leitura de pulso, mas ele apresenta um resultado de oximetria que não é confiável, porque o pulso é tão alto que ele acaba perdendo, fica oscilando a resposta, ou perde realmente a resposta de oximetria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a parte eletrônica. Por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre de olho numa ave quando ela está anestesiada. Então tem que estar com o esteto na mão, tem que estar observando o paciente. A gente não pode nunca negligenciar, largar um paciente ave anestesiado sem dar atenção para ele. Dificuldade na interpretação e avaliação da dor, isso é uma tecla que eu vou bater até o fim da apresentação. E outra coisa importantíssima em ave, perda rápida de temperatura. Às vezes a gente monitora sempre, é uma coisa que a gente sempre monitora também, temperatura. Então a gente usa um termômetro retal e fica observando, monitorando essa temperatura. Porque a gente percebe que às vezes 15 minutos tem aves que chegam a perder quase 1 grau de temperatura. Tá? Inclusive um dos motivos que até a literatura apresenta até durante a própria anestesia inalatória, a temperatura dos gases durante a inalação da anestesia correspondem também com uma perda de temperatura. Tá? Então, vocês podem ver aqui embaixo na foto, a gente trabalha com colchão térmico também. Sempre que a gente está operando e trabalhando com cirurgia com ave, anestesiando ave, colchão térmico. Tá? Para minimizar essa perda de temperatura. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam perguntar até agora? Tem alguma dúvida? Beleza. Outra coisa importante, aves pequenas. A gente tem uma alta taxa metabólica, então a gente vai precisar de doses maiores e elas vão durar menos tempo. Isso é muito importante quando a gente fala até para analgesia. O intervalo de tempo para a gente aplicar as doses dos nossos analgésicos vai ser muito menor em comparação com a ave grande e muito menor ainda em comparação com o mamífero. Tá? Então, por exemplo, para citar um exemplo, um butorfanol aqui, que a gente usaria para controlar a dor de uma ave pequena, um passeriforme, muitas vezes vai durar 2 horas só. Então a gente teria que estar repetindo essa aplicação a cada 2 horas. Existe uma grande dificuldade ou impossibilidade de acesso venoso, então a gente normalmente dá preferência pela veia braquial. Aqui a foto está ilustrando um periquito e a gente acessando a veia braquial. Sempre trabalhar com essas agulhas menores, e mesmo assim acessar esses vasos é um grande desafio. A gente tem que
treinar bastante para conseguir pegar a mão para fazer esse tipo de acesso, tá? A gente tem a possibilidade de realizar administrações via intraóssea, mas eu recomendo que seja para emergência, porque é uma via que vai provocar dor, o acesso intraósseo. E lembrar que a gente só pode fazer o acesso via intraóssea só em um retibiotarso. Se a gente fizer no úmero, a gente vai afogar a ave, porque a ave tem invaginação de saco aéreo dentro do úmero. Se a gente administrar fluido dentro do úmero, a gente vai estar administrando direto dentro do saco aéreo. Então a gente vai afogar a ave. Então nunca acessar úmero nem fêmur. Tá? Sempre una e etibiotarso, são os ossos preferenciais para administração. Por outro lado, tem uma coisa que em ave facilita bastante, que é a intubação. É um procedimento relativamente fácil, a glote das aves é bem posicionada na frente, na base da língua, é fácil de visualizar, é fácil de realizar o procedimento de intubação. Só que aves pequenas, elas vão ter uma traqueia bem fininha, vai ser difícil intubar, a gente vai ter que muitas vezes improvisar. As sondas que a gente tem para intubação no mercado não vão servir, elas são muito grandes. Então a gente vai ter que usar muitas vezes sonda uretral ou até mesmo um catéter como sonda para intubação. A gente tira a guia do catéter e usa a estrutura plástica dele como sonda, algumas vezes, tá? E esse tipo de sonda vai ser de alto risco, porque ela vai ser bastante suscetível à obstrução por secreções. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com ave entubada também. Se a gente tiver com uma sonda muito pequena, uma ave pequena, a gente vai ter que ficar inspecionando regularmente essa sonda para evitar que ela fique obstruída por secreção. Já as aves maiores vão ter um acesso venoso fácil, então esse acesso vai ser o mesmo, a via braquial é fácil, a gente vai ter outras possibilidades de acesso, a via metatarsal também na pata vai ser uma via de acesso possível, e aí a gente vai poder também entubar com sondas de Rush. Só que uma coisa importantíssima, nunca entubar uma ave com sonda com cuff, porque elas têm um anel traqueal completo. Então o que vai acontecer? Se a gente entubar uma ave com uma sonda com cuff, inflar esse cuff, depois a gente pode romper os anéis da traqueia. Então, sempre sondas sem cuff, tá? Uma coisa importantíssima. E como que vai ser a nossa estratégia anestésica para trabalhar com aves? Então, normalmente, o que eu preconizo como ideal para a gente trabalhar com aves? A gente trabalhar primeiro com anestésicos injetáveis. Então, a gente vai elaborar uma estratégia com alguns anestésicos injetáveis. Vamos atingir um plano superficial e aprofundar esse plano com anestesia inalatória. Então a gente acaba trabalhando num regime de anestesia balanceada que eu acredito que é a melhor forma da gente trabalhar com anestesia em ave. A gente concentrar muito em anestésico injetável, o que vai acontecer? A gente pode ter problemas. Muitas vezes a gente vai acabar ocorrendo, como eu falei para vocês, as doses são maiores do que mamífero. Aí a gente vai ter que usar lá, sei lá, ketamina. A gente vai extrapolar uma dose muito alta de ketamina, o retorno desse animal vai ser muito ruim. Se a gente trabalhar com propofol, a duração é muito curta também. E a gente vai precisar do acesso venoso. Ou seja, trabalhar com anestesia inalatória em ave é importante e é uma coisa que vai facilitar muito o nosso trabalho, mesmo durante uma contenção química. Tá? Então eu diria, sem medo, que a anestesia inalatória é de grande importância para as aves, mais importante até do que para mamífero. Então, como eu falei para vocês, isso é uma coisa que a gente sempre procura fazer lá no DEPAV, trabalhar com um regime de anestesia balanceada. Então, só para ilustrar isso que eu falei para vocês, né? Então a gente trabalha com uma série de fármacos diferentes. Essa daqui é a nossa maletinha de anestésicos, que a gente apelidou carinhosamente de Michael Jackson. E o Michael Jackson está sempre com a gente lá no dia a dia para anestesiar as aves. Tá? Então a gente mantém aqui uma série de anestésicos, injetáveis e drogas de emergência também. O que eu considero para a gente indispensável para a gente trabalhar com anestesia em aves? Então, conjunto de anestesia inalatória, circuito Baraka, sendo que a maioria das aves, pelo tamanho dela, a gente não vai conseguir trabalhar com o sistema fechado, então a gente vai trabalhar com Baraka. Esse Baraka aqui é um Baraka pediátrico. Para a gente trabalhar com aves de pequeno porte, ele já é grande demais. Então uma coisa que a gente está desenvolvendo é a gente vai inventar um Baraka menor para suprir a nossa necessidade. A gente às vezes tem que usar criatividade para conseguir
ter sucesso em algumas coisas. Doppler vascular, ele é super importante, porque ele vai permitir para a gente ter uma avaliação de pulso, que muitas vezes, como eu falei para vocês, o monitor aqui, que o nosso é um monitor multiparâmetros, muitas vezes vai deixar a gente na mão porque ele não vai conseguir leitura. E com o Doppler eu vou conseguir sempre. Então, é um equipamento que eu considero indispensável. E sempre também ter o esteto na mão, porque muitas vezes ele que vai salvar a nossa pátria. Colchão térmico, eu falei já para vocês, é muito importante, ela vai perder temperatura muito rápido, então a gente vai ter que ter um colchão térmico para conseguir minimizar essa perda de temperatura. Sondas endotraqueais sem cuff de diversos tamanhos, porque a gente vai trabalhar com diversos pacientes, tamanhos de pacientes diferentes. Seringa, agulha, catéter, scalp, tudo de volumes pequenos e calibres de agulha pequeno. Tá? Então quem trabalha com AVE tem que sempre ter isso. A gente tem que trabalhar com essas seringas que tem agulha 30G, scalp 27G, com o menor calibre possível e que a gente possibilite, às vezes, a gente trabalhar com volumes como 0,01 ml, por exemplo. Às vezes é um volume até alto para determinadas espécies, né? A gente vai ter que até trabalhar com diluição. Então a gente acaba acostumando com isso, com 0,01, 0,02 e coisas assim de volume. Bom, agora eu vou entrar em contenção química. Tem alguma coisa que ficou para trás aqui que vocês ficaram com dúvida, que vocês querem perguntar? Que eu acho que eu passei um pouco rápido, vocês... Tranquilo? Então vamos lá. Quando que eu indicaria uma contenção química para uma ave? Então, quando a contenção física não é suficiente. Quando isso acontece, animal que está agressivo ou altamente estressado. Lembrar que tem ave que simplesmente uma contenção física muito demorada, muito longa, ela pode até morrer pelo nível de estresse elevadíssimo. Então, nesse caso, a gente pode recorrer à contenção química. Avaliação de pacientes com traumas. Eu acho que esse é o principal motivo que a gente lança mão de contenção química lá no DEPAV. Porque a quantidade de pacientes que a gente recebe com trauma é gigantesca. Então, muitas vezes, para avaliar, por exemplo, que nesse Maracanã Nobre que está aqui ilustrado na foto, a gente fez uma contenção química nele porque a gente precisava avaliar que ele se chocou contra uma vidraça. Então, a gente precisaria avaliar fraturas, enfim, coisas que, com o animal acordado, traz um desconforto enorme para ele. É um bicho que vai ficar gritando, tentando picar a gente o tempo inteiro, um nível de estresse lá em cima. Então, é muito mais benéfico eu trabalhar com uma contenção química nesse caso. Alguns procedimentos também, como microchipagem, colheita de material biológico, também sempre trabalhar com a contenção química. Nós, antes de pensar na contenção química, a gente tem que fazer as primeiras considerações. Então, avaliar o paciente, nível de consciência, parâmetros vitais, antes de eu pensar em trabalhar com anestesia nesse bicho. Preparar equipamento, insumo, enfim, fármaco, medicamento de emergência na mão, determinar o protocolo. A gente tem que sempre trabalhar com planejamento. A gente não pode chegar com o bicho em cima de uma mesa e na hora resolver fazer, sei lá, uma coisa que veio da nossa cabeça. Então, sempre planejar antes o que a gente vai fazer. Com isso, a gente melhora muito a eficiência do nosso trabalho. E isso aqui é muito importante, monitoramento, tá? Não fazer como muita gente faz, aplica o anestésico na ave, joga em cima da mesa, faz o que tem que fazer e nem olha para o bicho. Tá? Então a gente vai ter que monitorar, é muito importante monitorar, que é aquilo que eu falei para vocês. Tudo acontece muito rápido. Então 1 minuto que a gente distrai, 1 minuto é o suficiente para vir a óbito. Tá? Então, eu acho que a chave do sucesso para anestesia ave está aí, né? A gente tem um monitoramento eficiente. Alguns protocolos que a gente usa lá no DEPAV para contenção química, algumas possibilidades. Então a gente trabalha com a ketamina, de preferência a gente trabalha com a ketamina S, que é uma ketamina mais purificada, um isômero purificado. Ela vai produzir analgesia melhor e menos efeitos colaterais do que a ketamina racêmica, a ketamina comum. Tá? Então a gente trabalha com a ketamina, com midazolam. Se o paciente tiver com dor, for uma avaliação de um paciente com trauma, a gente pode adicionar butorfanol. Agora a gente está também testando um projeto junto com a professora Silvia Cortopassi, aqui trabalhando com nalbufina também. E na maioria dos casos a gente complementa com anestesia inalatória. Então eu prefiro muitas vezes trabalhar com uma dose mais baixa da ketamina, colocar esse animal em um plano mais superficial e aprofundar ele na inalatória. O retorno vai ser muito melhor. Tá? Eu vou ter muito menos problemas, eu vou ter muito menos alterações cardiorrespiratórias, sem contar que eu já vou estar com o suporte de O2 ali, eu vou conseguir um resultado muito melhor. Tá?
Outra opção que a gente coloca é, será que todo caso a gente vai precisar recorrer a colocar esse animal em um plano anestésico mais profundo? Será que uma tranquilização, uma neurolépica analgesia, a gente não consegue um resultado muito bom às vezes para avaliar uma ave? Consegue. Então, a nossa outra proposta é utilizar o midazolam como opioide aqui, o butorfanol ou a nalbuphina. Eu vou mostrar agora na sequência um vídeo para vocês, o resultado que a gente tem muitas vezes é suficiente para a gente avaliar um paciente sem necessidade de colocar ele em um plano anestésico mais profundo e contar com toda a problemática do retorno anestésico. Tá? Clique em cima do primeiro vídeo, por favor. Isso aqui só para ilustrar para vocês uma contenção física de uma coruja buraqueira. A gente está sem som aqui, mas acreditem em mim, ela está vocalizando pra caramba, está muito estressada, muito irritada com a contenção. Ó, o olhar dela fixo para a pessoa que estava fazendo a contenção. Então, normalmente a gente está acostumado a trabalhar com animais assim. Tá? E a nossa proposta, quando a gente trabalha com uma tranquilização, uma neurolépica analgesia, quando a gente trabalha com nalbuphina mais midazolam, é obter esse tipo de resultado. É a mesma coruja, tá? Vocês perceberam como a gente consegue trabalhar com o animal de uma forma bastante tranquila, sem ter que aprofundar esse plano. Então, esse animal, a partir do momento que a gente terminou o que a gente tinha que fazer de procedimento nele, muitas vezes a gente pode liberar ele no recinto, ele vai, às vezes, ficar em estação. A gente fica lá observando, e até passa meia hora, uma hora, ele já está totalmente recobrado da sua consciência. Então, eu acredito que assim a gente consegue uma vantagem muito grande para trabalhar, principalmente na nossa realidade, que é a avaliação de paciente com trauma. Principalmente que a gente está usando aqui um opioide que vai produzir uma analgesia boa neles. Então a gente consegue uma boa analgesia, uma boa tranquilização, sem incorrer na necessidade de entrar em um plano mais profundo. Eu. Sabe algum tipo de exame laboratorial antes de anestesiar esses bichos? Então, o ideal, vou até abordar mais pra frente, o ideal é sempre a gente trabalhar com exame laboratorial, só que aí você entra num seguinte problema. Quando a gente vai fazer colheita de sangue de um animal desse, às vezes a gente precisa fazer contenção química. Você aplicar contenção química? Olha, quase sempre, porque muitas vezes o que vai acontecer? Você colocando esse bicho em contenção física na mesa, um animal pequeno desse, tudo bem, a gente até consegue. Mas um animal um pouco maior vai ficar se debatendo, você vai correr o risco de estourar a veia, porque é difícil às vezes o acesso, como eu falei para vocês. Então, eu acho que tranquilizando o bicho do jeito que eu mostrei para vocês no vídeo, fica muito mais fácil até para colher o sangue dele. Tá? Para a cirurgia, onde a gente vai incorrer um tempo de anestesia muito maior, aí eu acho que é quase obrigatório. A nossa realidade lá, às vezes, não permite isso, porque a gente é obrigado, às vezes, a entrar com o animal em emergência para dentro da sala de cirurgia. Então, chegou um bicho com fratura exposta, tá com uma hemorragia, a gente, às vezes, tem que estabilizar esse paciente e, às vezes, entrar imediatamente com ele para a sala de cirurgia. Então, não há tempo da gente conseguir fazer um exame laboratorial antes. Mas eu acho, assim, para a cirurgia, é extremamente necessário, né? Eu até coloquei aqui, quando a gente for trabalhar com cirurgia de ave, é legal a gente ter um hemograma, até para ver nível de plaqueta, entendeu? Se está anêmico ou não, porque, como eu falei, uma ave vai acontecer tudo mais rápido. Uma ave anêmica, então uma ave debilitada, vai ser pior ainda. Né? Luiz, Eu. ao invés do butorfanol e da nalbuphina, dá para usar tramal? Dá para usar tramal também. A gente usa tramal, mas o que a gente observa na prática, o tramal a gente tenta trabalhar com dose maior do que o usual para carboidrato. A gente chega a trabalhar com 10 mg/kg de tramal, por exemplo. E ele não vai produzir uma analgesia tão boa quanto a nalbuphina, nem quanto o butorfanol. A ave, assim, a maioria dos trabalhos que a gente encontra em literatura aponta que elas têm muito mais receptor kappa do que receptor mi. Então, eles dão preferência para esse tipo de opioide. A literatura apresenta muito mais trabalho com eles também. Regurgita, né? Morfina regurgita bastante, tramal não. Morfina a gente, outro dia, eu tava sem... a gente usa bastante lá na rotina, a gente nunca teve muito problema de regurgitar não. Com morfina sim. A gente teve, assim, uma das poucas vezes que eu vi ave vomitar foi quando eu usei morfina numa ave, foi num ganso.
a gente terminou a cirurgia, ele estava recuperando o plano anestésico e ele começou a vomitar. Eu nunca vi ele, eu vi vomitar daquele jeito. Então, assim, eu quando tenho que usar morfina em ave é uma coisa que eu penso 2 vezes, 3, 10 vezes antes de usar. Que eu acho que o resultado em termos de analgesia não é bom, como o butorfanol, como a morfina, e tem todos esses inconvenientes, ela causa mese mesmo. No tramal eu coloco assim, até vou elaborar, discutir depois para frente, a gente coloca um protocolo para anestesia, para analgesia de dores leves até. A gente usa com uma certa frequência. Pós-operatório, depois de uns 3 dias a gente também usa, ou dependendo da situação, um pós-operatório imediato também. Eu já uso o tramadol. Bom, para a cirurgia, como a gente está discutindo agora, importante, avaliação do paciente. Além do nível de consciência e parâmetros vitais, ideal a gente ter exames complementares. Verificar um período adequado de jejum. Então, a gente, muitas vezes, é importante a gente verificar em algumas espécies o inglúvio. Se o inglúvio estiver repleto, a gente pode visualizar mesmo a palpação. Uma ave com inglúvio repleto não deve ser anestesiada, porque muitas vezes vai acontecer isso. Pode regurgitar. Então, aí vai trazer problema pra gente. Porque uma das coisas que pode acontecer durante esse regurgito, com uma ave que está ali num plano meio superficial, é regurgitar e aspirar, fazer falsa via. Então esse é um risco altíssimo. Então, jejum sempre adequado. O que seria o período adequado de jejum com uma ave? Varia muito, de espécie para espécie. Então, o que a gente normalmente observa é que esse período é menor do que para mamífero. Então, 12 horas de jejum com uma ave é muito. Se for uma ave pequena, então, passeriforme, um beija-flor, chega a ser absurdo 12 horas. Então, a gente trabalha com 4 horas, 2 horas. Para uma ave maior, 6 horas no máximo de jejum. Tá? Observando tudo isso, a gente vai começar a nossa anestesia preparando equipamento, insumo, deixando nosso monitor preparado, elaborar nosso protocolo, pensar o que a gente vai fazer antes, e aí sim a gente vai partir para o procedimento. Vou utilizar anestesia local, regional? Posso utilizar. A gente tem observado grandes vantagens nisso. Tomar cuidado que a ave, ela responde de uma forma diferente de mamífero também anestésico local, elas são muito mais sensíveis. Então, muitas vezes, uma dose de lidocaína, que para um cão seria ideal, para a ave é letal. Tá? A gente tem que trabalhar, é um dos poucos anestésicos que a gente vai trabalhar com dose menor do que a gente trabalha com mamífero. É anestésico local, elas são muito sensíveis. E mepivacaína? Nunca testei mepivacaína. Mas eu acredito que a sensibilidade seja a mesma. A gente lá usa ali, a gente chega no máximo estourando 2 mg quilo. Não passa disso. De preferência trabalhar menos que 2 mg quilo. Isso. Sim. E de anestesia local para controle de arritmia cardíaca? Olha, a gente nunca utilizou, até porque, como a gente trabalha com um paciente de vida livre, a maioria vem com um estado cardiovascular muito bom até. Então, acho que a gente nunca pegou um paciente ave com arritmia cardíaca, não. Nem causado por, sei lá, opioide transcirúrgico? Elas não, é difícil você ver a arritmia cardíaca por conta de opioide. Mas é difícil ver ou é difícil avaliar? Não, acho que é difícil ver. Porque a gente... 300, 400 por minuto... Não, a questão que eu acho assim, depois de um tempo, você trabalhando com uma frequência tão alta dessa, assim, o aparelho vai te deixar na mão, mas você acostuma seu ouvido. É lógico, é meio você falar, pô, você vai conseguir perceber às vezes a alteração com 400 batimentos? É difícil, mas a gente acaba acostumando o ouvido com isso. Por isso que eu sempre defendo que a gente tenha sempre instrumento à mão. Mas eu acho que eu nunca me deparei com uma situação dessa, que eu precisei usar para corrigir. Eu não sei te dizer se vai ser eficaz, ou se eu vou ter risco de causar uma parada cardíaca. Administrando uma IV, por exemplo. E as drogas de emergência que você usa é adrenalina, Dexa? Adrenalina, a gente usa atropina, usa doxapram. E a gente já usou doxapram em alguns casos para reverter a apneia em ave, funcionou bem, então eu sempre tenho elas em mão. As intercorrências são baixas também. Com certeza. Isso foi bem levantado pelo Diogo, uma coisa que a gente, como a gente toma todos esses cuidados, que eu estou enumerando para vocês, tanta coisa, tanto cuidado, que a gente com isso, a gente minimiza bastante a intercorrência. Então, eu acho que assim, com o passar do tempo a gente acaba dependendo menos de droga de emergência. Mas sempre tem que estar à mão.
A gente observando todos esses cuidados, trabalhando com anestesia balanceada, ficar monitorando, dificilmente a gente vai ter problema, mas não é por isso que eu vou negligenciar e deixar tudo trancado dentro do armário, enfim, confiar demais. Monitoramento também, desde o momento da aplicação até a alta anestésica. Então, assim, uma coisa que a gente percebe que eu via desde a época que eu era estagiário, o pessoal anestesiou, o bicho terminou o que tinha que fazer, joga no recinto e vira as costas. Nunca fazer isso com ave. A gente tem que ficar observando e acompanhando a recuperação anestésica desse bicho. E a analgesia, aqui eu até marquei a analgesia preventiva, que é extremamente importante. Tá? A gente trabalhar, é aquela velha história que a gente ouve, que é muito melhor, eu vou conseguir controlar de uma forma muito mais eficiente se antes de eu provocar o estímulo doloroso, eu já aplicar, eu controlar ele. Então esse é um ponto que eu sempre bato o pé e sempre trabalho com isso, analgesia preventiva. Então antes da cirurgia, a gente faz analgesia, uma analgesia boa, da MPA. Para que no pós-operatório a gente consiga controlar essa dor de uma forma muito mais eficiente. Então é importantíssimo a analgesia preventiva. Não só em aves, né? Em tudo a gente procura trabalhar assim. Ah, sim. Então, olha, para quem nunca está me estudando, MPA seria medicação pré-anestésica. Para quem não conhece, não teve anestésio ainda, que consiste em você aplicar, por exemplo, medicamentos como um opioide que vão minimizar a dor, por exemplo. Então, é onde a gente vai trabalhar com uma analgesia preventiva. Onde, muitas vezes, a gente vai aplicar um tranquilizante para que a gente possa ter um acesso venoso para aplicar um fármaco de indução, por exemplo. Então, a medicação pré-anestésica ela vai servir para tranquilizar o animal e para promover a analgesia. Para aí depois a gente partir para outra etapa, que é a indução, onde a gente vai colocar o animal no plano anestésico que a gente quer. E a manutenção, a gente vai manter esse animal nesse plano estável. Certo? O pessoal mais novo que ainda não teve anestésio, quer perguntar alguma coisa, vocês ficaram com dúvida? Às vezes a gente esquece, né? A gente passa lutado em algumas coisas e esquece que tem pessoal que não teve anestésio, né? Se vocês tiverem dúvida, por favor, parem. Pode gritar que eu paro na hora aqui. Bom, o que a gente faz, mais ou menos, de anestesia para procedimento cirúrgico? Vai trabalhar de novo com a ketamina, midazolam, de novo a gente trabalha com esse teto aí de 10, 15 mg por quilo. Ah, mas você só trabalha com ketamina e com midazolam? Bom, a gente gosta de trabalhar com a ketamina, por que a gente gosta? Primeiro que a gente usa a ketamina S, como eu falei para vocês. Vai ser uma droga a mais que vai me ajudar na analgesia. Tá? Então, se vai melhorar a minha analgesia, por que não usar? Posso usar o Propofol? Posso usar o Propofol. Só que aí tem inconveniente de eu ter que trabalhar com acesso venoso. Não vai ser toda a ave que eu vou conseguir ter um acesso venoso fácil para eu induzir com o Propofol. Lembrar também que o Propofol vai durar muito pouco tempo. Vai durar às vezes 10 minutos no máximo, uma ave de grande porte. Você usa pequenas também? Olha, a gente só usou o Propofol lá, acho que o menor que a gente usou foi rapinante, foi num gavião de 300 gramas. Baixando disso a gente não usa. Tá? Eu prefiro não usar, pra não, até pela dificuldade, como eu falei, do acesso. Ou aprofundar muito, ou o acesso venoso ser muito complicado, então eu prefiro trabalhar com a ketamina. A gente trabalhando com uma dose, por exemplo, uma ave pequena de 15 mg quilo é pouco até para ela. Você vai ver, em literatura tem trabalho falando de 50 mg quilo, 40, 30. Então 15 a gente não vai ter aquele efeito colateral horroroso que a gente vê muitas vezes, né? É uma coisa que eu procuro evitar utilizar, por exemplo, a ketamina com xilazina. Porque também xilazina promove muita depressão respiratória em ave, então é uma coisa que eu não uso, eu não gosto de xilazina em ave. Zoletil também vai ter um inconveniente, o retorno é horroroso, péssimo o retorno do Zoletil. Então é uma droga que eu prefiro evitar usar. A gente consegue resultado muito melhor trabalhando com ketamina e com midazolam do que com Zoletil. Respeitando, lógico, um teto baixo de ketamina. Porque aí é aquela coisa que eu falei para você, a gente trabalha no regime de anestesia balanceada, a gente parte para o inalatório se a gente precisa aprofundar um pouco mais esse plano. Tá? A gente pode complementar com anestesia local também, com bloqueio. Enfim, a gente está começando a experimentar algumas técnicas agora lá com bloqueio. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente vai conseguir um resultado tão bom como a gente consegue em mamífero, mas a gente está batalhando para melhorar nesse aspecto também.
Para ilustrar para vocês aqui o BenTV, que ele passou por um procedimento de nucleação. Então aqui a gente complementou, aprofundou na máscara, depois a gente entubou usando uma sonda uretral. E a gente manteve ele assim, até porque se eu trabalhasse com a máscara aqui, eu ia atrapalhar o trabalho do cirurgião. Então a gente entubou e trabalhou com ele entubado assim. Aqui para ilustrar para vocês um ganso que está entubado, a gente está com monitoramento, Doppler, temperatura, para possibilitar uma cirurgia de fratura, não foi isso daí? Fratura em membro pélvico. Então a gente procura também isolar, a gente isolou aqui, fez uma cortininha para isolar o campo do cirurgião para não ficar atrapalhando ele, porque muitas vezes eu vou ter que ficar mexendo no paciente ali e contaminando o campo, o cirurgião fica bravo se a gente contamina o campo. Deu bronca. Aqui é um cisne negro, mostrando, só para mostrar para vocês como muitas vezes a gente tem que improvisar nesses casos, né? A máscara, a gente usa um frasco de soro com uma luva para a gente fazer a indução na máscara desse animal. Então, muitas vezes uma máscara dessa aqui improvisada vai funcionar muito melhor do que uma pronta que a gente compra numa casa de material cirúrgico. A arara, que passou também por um procedimento oftálmico, então a gente entubou, monitorou através de um oxímetro esofágico, que em algumas espécies de aves a gente vai perceber que o oxímetro esofágico vai funcionar muito melhor do que aquele oxímetro de dedo. Então esse daí a gente vai inserir esse sensor dentro do esôfago mesmo, e ele vai fazer a leitura. A gente baixa ele até quase a base do coração, e ele vai fazer uma leitura muitas vezes mais eficiente para a gente. Tá? O carcará aqui do lado também é a mesma coisa, só ilustrando para vocês aqui o acesso venoso pela veia braquial. Então a gente manteve esse animal com um catéter durante o procedimento todo. Isso melhora muito para a gente trabalhar. E esse é um ponto que eu acho mais desafiador da gente trabalhar com ave, que é a analgesia. Então o que a Associação Internacional do Estudo da Dor define como dor? O que seria a dor? É uma experiência sensorial ou emocional desagradável associada a danos teciduais reais ou potenciais, ou descrita em relação aos danos. A dor, eu falo que é uma resposta fisiológica que ela é benéfica para avisar a gente. Se a gente não sentisse dor, a gente ia se arrebentar inteiro e não ia nem perceber. Então ela está lá como um aviso para o nosso organismo. Olha, essa situação não é boa, esse estímulo não é legal, então toma cuidado. É um aviso para o nosso organismo. O problema é quando ela foge do controle, ela se torna uma dor crônica, uma dor patológica. E qual vai ser a consequência dessa dor patológica? Da dor em geral, taquicardia, hipertensão, distúrbios de comportamento que vão levar a distúrbios de sono e vigília, então a ave muitas vezes não vai dormir por causa da dor, vai deixar de ingerir alimentos, vai deixar de ingerir água. Tudo isso pode acarretar em incapacitação do animal, esse é o principal fato, prolongamento do estado de convalescência. Então se uma ave que está doente, se ela está mal, ela está com dor, eu só vou prolongar esse estado de convalescência. E uma ave que já está descompensada, uma ave que sofreu um trauma, perdeu sangue, está descompensada, e ficar com dor o tempo inteiro pode significar o óbito até desse animal. Tá? Tudo isso daqui, essas consequências podem levar o animal ao óbito. Então vai ser a ave que vai deixar de comer, vai deixar de ingerir líquido, vai desidratar, e se a gente não ficar atento vai morrer. Por isso, não existe motivo nem justificativa para negligenciar a analgesia em ave. Tá? Então aquela história de que o animal silvestre ele é mais tolerante à dor, ele não sente dor, é mentira. A ave sente dor sim. A gente tem que tratar a dor de ave sim, a gente não pode ignorar essa dor. Tá? Não é porque a ave não demonstra pra gente, ela não grita, ela não fala eu estou com dor, nem o papagaio vai falar estou com dor, que a gente não vai tratar a dor dele. Por exemplo, olha só esse suiriri aqui, vocês acham que ele está com dor ou não está com dor? E aí, tem dor ou não? Não aparenta, né? Tá com a carinha aqui bonitinho, só que esse animal está com uma fratura exposta em tibiotarso. Ele está recolhido assim, ó, a gente não está vendo a parada dele, mas ela está fraturada e exposta. Então, eu acredito que esse bicho está com muita dor, muita dor. Mas como é um bicho que muitas vezes as aves vão ser presas na natureza, elas não vão ficar paradas queixando de dor e dando sopa para o predador vir e pegar elas.
Então, essa falta de expressão da dor faz parte da própria defesa desse animal. Então, ele não vai exteriorizar a dor para se proteger. Tá? Então, para eles, torna-se uma vantagem eles não exteriorizarem essa dor. Tá? Não demonstrar, eu estou com dor, estou fraco, porque é o sinal para o predador, venha e me mate. Tá? A mesma coisa esses dois carinhas aqui, ó. Eles vieram colados em armadilha de rato, aquelas armadilhas com cola para pegar rato e pombo que eles usam, e grudou todas as penas deles. Eles estavam com hematoma para todo lado, cheio de contusões, eram animais que estavam com dor. Muito embora, eles estavam ali olhando para a gente, até assustados, até com a nossa presença. E o que a gente observa muitas vezes os pacientes que chegam para a gente, mesmo fraturados, eles vão estar procurando ficar numa posição de alerta e muitas vezes enfrentando a gente até. Mesmo com uma pata pendurada, ele vai estar olhando pra gente, ameaçando a gente, vocalizando. Tá? E como que a gente vai inferir a dor numa ave? Primeiro ponto, a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo a avaliar essa dor pelo comportamento dessa ave. Então, às vezes eu falo, uma ave que está com dor vai ser muitas vezes a ave que você coloca lá no recinto, você foi embora, dali um pouco você volta, vai começar a observar essa ave, ela vai deixar de prestar atenção no redor. Uma coisa que a ave nunca vai deixar é de estar alerta ao que está acontecendo em volta dela. Então, a partir do momento que uma ave está dentro do recinto dela e ela perde o interesse pelo que está em volta, uma das coisas que pode estar acontecendo é essa ave está com dor. Tá? Então, vai ser aquela ave que vai se recolher para um canto. Vai perder o interesse pelo que está acontecendo ao redor dela. E vocês já podem pensar, pode estar com dor esse animal. Outra coisa importante é a gente observar as lesões ou os danos teciduais que esses animais estão apresentando. A gente, como recebe uma casuística de trauma absurda, a gente vai observar pelas próprias lesões que esses animais chegam pra gente. Então, por exemplo, o quero aqui está com fratura exposta, está com essa asa toda destruída. Então, a gente, com certeza, esse animal está com dor. O falcão de coleira aqui, ele se enroscou em linha de pipa. Então promoveu aqui isquemia, lesou um monte de tecido, lesou nervo. Eu acredito que a dor desse bicho era torturante. Só que ele chegou pra gente e ameaçando a gente, vocalizando e enfrentando até. Tá? Então, com certeza um animal desse vai estar com dor. Então, a gente vai ter que trabalhar na analgesia dele. O que a gente vai ter que considerar para a analgesia, então? Avaliar esse paciente, nível de consciência, parâmetros vitais, o grau de dor e o comportamento. Então, por exemplo, aquela lesão do falcão de coleira que eu mostrei para vocês, é um grau de dor que eu diria que está altíssimo. Tá? A gente teve secção de nervo ali. Elaboração do protocolo de analgesia. Como eu falei para vocês, vai ser difícil, o que atrapalha muitas vezes a gente controlar a dor de ave é o intervalo de tempo das administrações de doses. Então a gente vai ter que às vezes pegar uma ave de cada 3 horas, a cada 4 horas para ficar repetindo a aplicação de analgésico. A ave, por conta de ser mais sensível aos opioides, tipo antagonista, agonista, que é butorfanol, namofina, esses analgésicos opioides são muito mais caros. Então controlar a dor numa ave é mais caro também do que no mamífero. Então para a gente, por exemplo, que compra morfina lá a 50 centavos uma ampola, um frasco de butorfanol sai R$300. Com 10 ml, a ampola de morfina é 1 ml, quer dizer, a gente vai ter uma discrepância de valores muito grandes. É muito mais caro controlar uma dor numa ave do que num mamífero. Lembrar que a gente deve sempre trabalhar com analgesia multimodal em ave também. Assim como a gente pensa hoje em dia como ideal para trabalhar com analgesia no cão, no gato, no mamífero, a analgesia multimodal, vamos trabalhar com analgesia multimodal em ave também. Quando for possível, usar anestésico local também. E acompanhamento do paciente, avaliar se a qualidade da nossa analgesia está boa. Então ficar atento ao comportamento dessa ave. Para que a gente, se for necessário, repensar esse protocolo analgésico. E como eu falei, comportamento, esse é um fato importantíssimo. A gente vai ter que ficar muito atento ao comportamento dessa ave. O que a gente costuma utilizar lá no DEPAV? Então, dores de intensidade baixa moderada, vamos utilizar anti-inflamatório não esteroidal, principalmente que muitas vezes é como eu falei, trauma. Trauma vai ter dor de origem inflamatória. Então, trabalhar com anti-inflamatório não esteroidal. Tramadol é uma opção boa para controlar uma dor, até uma dor moderada. Butorfanol, namofina, também, uma dor já moderada a de grande intensidade. Tá? Se a ave tiver com uma dor muito elevada, a gente às vezes usa doses baixas de ketamina S também, para ajudar a controlar essa dor. A ketamina S é uma outra via que a gente vai conseguir para reduzir um pouco essa dor.
Alguns casos a gente usa até o diazepam para ajudar a acalmar esse animal e diminuir a percepção da dor também. Tá? Então, às vezes eles se mostram benéficos. Até porque, em alguns casos, tem aves que elas, de tanta dor, elas começam a se automutilar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse ponto também. A gente já teve casos de automutilação por dor lá. Então, quando chega num caso desse, é muito mais difícil a gente controlar a dor desse animal. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado pela presença de vocês, pela atenção. E essa foto eu deixo para vocês, porque é uma coisa que eu sempre falo. Nunca trabalhar com aves, a gente fala que hoje em dia, trabalhar com anestesia de mamífero, de cangato, aquela história de que eu vou lá, eu anestesio, boto o bicho na mesa, eu faço cirurgia, eu faço tudo. Não existe mais, entendeu? Em ave, então, nem se pensar. Eu vou fazer tudo. Eu vou lá, aplico anestésico, boto o bicho na mesa e faço tudo sozinho. Não. O ideal é a gente sempre trabalhar em equipe, tá? Quando essa equipe trabalha de forma entrosada, tudo fica mais fácil e funciona melhor. De uma forma melhor. É isso, gente. Obrigado.